Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô um pouquinho sumido aqui esse final de semana, né? Vocês lembram que eu fui pra Las Vegas pra ver os Cowboys e Raiders e também fui pra uma despedida de solteiro, né? De um amigo meu. E esse final de semana foi esse casamento, né? Então eu dei uma sumidinha esse final de semana. E hoje eu tô numa correria danada, por isso que eu nem apareci muito no Instagram também. Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, por quê? Nossas chances de playoffs estão vivas, mais vivas do que nunca, porque a NFC East está totalmente aberta com esses jogos ridículos que Jalen Hurts e o Philadelphia Eagles estão fazendo. Ou seja, o Dallas Cowboys pode vencer a divisão. E aí não interessa o wildcard, não interessa nada. Se você ganhar a divisão, você está no playoffs como seed 4. E esse time dos Cowboys, mesmo com uma defesa muito fraca ainda nos playoffs, vai ser um time chato de eliminar, porque a gente tem um ataque muito forte. O Dallas Cowboys, pra mim, tem que ganhar todos os jogos. Tem que ganhar todos os jogos se quiser chegar nos playoffs. E, sinceramente, dá pra ganhar. Não tem nem um bicho papão mais. A sequência dura passou. Que foi o próprio Eagles, Chiefs e Lions, né? E eu sempre falei pra vocês, se a gente sair 2-1 nessa sequência, as chances estarão vivas como estão. Mas se tivesse perdido 2, aí nem a divisão seria possível. E os Eagles, na minha visão, e nas contas, Dallas ganhando todos os jogos, os Eagles precisam perder 2 dos que restam. E tem jogos chatos, por exemplo, eles têm 2 jogos contra os Commanders, os Eagles já perderam para os Commanders em outras vezes, e eu falo que são jogos chatos por quê? Porque são rivalidades divisionais. E é sempre chato. É sempre chato. O Dallas Cowboys às vezes deixa a gente um pouco mal acostumado com isso, porque a gente tem dominado os times nesses jogos, né? Os times, os rivais da divisão. Mas são jogos chatos. Os Eagles sempre têm dificuldade com os Commanders. Então, independente do quarterback, tá? Pode ser Jalen Daniels, Marcus Mariota. É jogo chato. E tem um Buffalo Bills lá em Buffalo também, que esse aí a tendência é Buffalo ganhar, até porque Buffalo também tá na briga lá nos playoffs da AFC. Então assim, meio que com uma derrota você já pode contar, essa do Buffalo, a gente pode falar sobre disso dessa forma? Sim. E aí tem 3 jogos, 2 contra os Commanders aí que podem ir para Washington e Dallas vencendo todos os jogos e a gente ser campeão da divisão. Ainda é um cenário um pouco longo? Sim, mas é um cenário. E, cara, o Jalen Hurts, desculpa, ele é muito ruim, cara. E eu gosto do Jalen Hurts por quê? Porque ele reforça a minha tese e me dá razão quando eu falo que você não precisa de um grande quarterback para ser campeão. Não precisa. Ontem a defesa dos Eagles, que é excelente, ficou deixando o time no jogo. E ele ficou tirando o time do jogo. E na campanha derradeira, seu time já estava em posição de chutar um field goal e empata o jogo, que aí seria muito difícil para os Cowboys. Ele inventa de passar. E aí ele tinha o Dallas Goedert livre, que ia conseguir mais fácil ainda o field goal para os Eagles. Ele tenta uma bola em profundidade sem motivo nenhum e é interceptado. Então assim, muito ruim. O Jalen Hurts é ruim. Ele prova que Jared Goff pode ser campeão do Super Bowl, Baker Mayfield, Dak Prescott pode ser campeão do Super Bowl. Essa galera toda, porque pra mim ele é pior que essa galera toda que eu falei. Sam Darnold no Seattle pode ser campeão. Por que o Seattle Seahawks pode ser campeão do Super Bowl? Porque tem uma grande defesa, assim como os Eagles ano passado, e um ataque que avança. O ataque avança. Tá certo que ano passado os Eagles tinham o melhor jogo terrestre da liga, um dos melhores da história no Saquon Barkley, tinha a melhor linha ofensiva da liga, tinha um grupo de skill players muito bom com o AJ Brown, Davante Smith, tinha uma defesa lendária. Você precisa de um grande quarterback para ser campeão do Super Bowl? Enfim, eu gosto do Jalen Hurts porque ele prova dia após dia que você tiver um quarterback game manager com um grande time, você pode ser campeão do Super Bowl. É que o Jalen Hurts não tá conseguindo nem ser game manager como ele foi ano passado. Enfim, não vou ficar mais gastando tempo aqui com o Philadelphia Eagles. Mas a verdade é, eles estão jogando mal. O ataque deles é patético de ruim. E aí a torcida dos Eagles vai invadir a casa do Jalen Hurts, porque tudo era o Kevin Patulo, porque não podia falar mal do Alecrim Dourado. E agora? Que culpa o coordenador ofensivo tem se seu quarterback faz uma partida ridícula? Ridícula. Então, assim, vamos ver, né? Aquela grande torcida vai invadir a casa do Jalen Hurts. Tomara que não, pelo amor de Deus. Coisa de babaca, pra não dizer outra coisa. Mas assim, 2 pesos, 2 medidas que muito me assustam. E é o que eu sempre falo do Dak Prescott, cara. Pra mim, nada no mundo vai me dizer que o Dak Prescott não é um quarterback melhor que o Jalen Hurts. E se o Jalen Hurts foi campeão do Super Bowl, dá pro Dallas ser. Que esse time desse ano? Não.
Mas se montar um grande time ao redor, como o Howie Roseman, e aí sim um cara muito bom, montou ao redor do Jalen Hurts, eu acredito que dá para o Dallas Cowboys ser campeão com o Dak Prescott da vida, assim, de novo. Os Lions pode ser campeão com o Goff, o Buccaneers pode ser campeão com o Baker, o Seattle pode ser campeão com o Sam Darnold, qualquer Green Bay com Jordan Love, qualquer um dessa meiuca aí que vocês quiserem, qualquer um pode ser campeão. Denver Broncos com o Bo Nix, qualquer desses caras que administra o jogo. Enfim, a NFL não é sobre quarterback. De novo, por isso que eu gosto do Jalen Hurts. Ele reforça as minhas teses. Quarterback não é só quarterback, meu querido. Não é quarterback X contra time Y. É time X contra time Y, tá bom? Não é sobre quarterback. E aí, dito tudo isso, de novo, a divisão tá viva. Os Eagles derreteram em 2023, estão derretendo esse ano. Agora, o Dallas Cowboys vai ter força para ganhar todos os seus jogos? Eu acredito que sim. Não é, como eu disse, não é uma tabela difícil. A gente vai pegar uns Chargers que ganharam dos Eagles ontem, que estão 9-4, mas tá com o Jalen Hurts com a mão esquerda quebrada. De novo, se os Eagles tivessem feito um jogo minimamente competente, não precisa nem jogar muito bem, teriam vencido. Nem se eles conseguiram. Então eu acho que os Cowboys conseguem fazer um jogo minimamente competente contra os Chargers e vencer um jogo e depois vencer Commanders, vencer Giants, que a gente ainda tem, mas como eu falei, Dallas tem dominado a divisão. Então, mais aberta que nunca, pessoal. Mais aberta do que nunca. Renovaram as esperanças via NFC East. E é sempre bom lembrar que não tem campeões repetidos, né, em anos seguintes na NFC East desde 2004. E o atual campeão é o Philadelphia Eagles. Então, se a tendência se confirmar, tem que mudar o campeão. Giants e Commanders estão fora da briga. Quem sobra? How about them boys? Tamo na jogada. Nunca perca a esperança. Valeu, pessoal.